Uma das coisas mais comuns no Halloween, ou no caso do Brasil, Dia do Saci, é que muitas séries de TVs e desenhos animados ganham um especial de Dia das Bruxas, com um episódio especial de Halloween, os personagens fantasiados com fantasias e aquele clima de Halloween todo sinistro e assustador, que vamos admitir é bem legal. E nesse vídeo eu vou falar sobre alguns episódios especiais de Halloween de alguns desenhos animados. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Não esquece de deixar o like. Eu vou começar a lista aqui com o clássico Bob Esponja, e não, essa abertura tematizada não é do episódio que eu vou falar. A abertura do episódio é a normal mesmo. E o episódio se chama Calça Assustada, e vemos a fenda do biquíni toda enfeitada para o Dia das Bruxas. E lá vemos o Bob Esponja trabalhar, e vemos que ele tem muito medo de trabalhar no Halloween à noite. E eu não julgo ele, né? Parece ser meio sinistro. E nesse episódio... Ai, que susto, velho. Esse nome aí, me assustei. E nesse episódio vemos que o pessoal gosta de ficar assustando o Bob Esponja, o Seu Sirigueijo gosta de assustar ele contando histórias, o Lula Molusco assusta ele fantasiado do holandês voador, e o coitado do Bob Esponja fica assustado e vai pra casa com medo. E no caminho ele vai se assustando e vemos que o pessoal da fenda do biquíni já sabe que ele é muito assustado. Gostosuras ou travessuras? Tudo bem, filhinho. É só o Bob medroso calça quadrada. O Patrick vai na casa do Bob Esponja e o Bob tenta assustar ele, porém o Patrick não se assusta, o que deixa o Bob Esponja frustrado. Então eles decidem se fantasiar de fantasma para poder assustar as pessoas. Porém a fantasia dele é ridícula e ninguém leva ele a sério. Gostosuras ou travessuras? Vejam só, é o fantasma do colchão. E o coitado fica triste que não consegue assustar ninguém, então o Patrick pega um fantasminha que ele fez com a tesoura e o Bob Esponja percebe algo que o fantasma tem que ele não tem. Qual a diferença entre esse fantasma e eu? Peraí, Ana, não diga. Não diga, não me diga, não me diga, não me diga, eu sei a resposta. Não me diga, não me diga, eu sei a resposta. Eu sei, não. Tá, pode dizer. Eu tenho a cara quadrada. E o fantasma de verdade tem a cara redonda. Então o Patrick vira o barbeiro do Bob Esponja e começa a fazer um degradê nele pra ele poder ficar redondo. E eu acho que o Patrick vai dando uma exagerada nesse corte aí, porque tá saindo muito pedaço do Bob Esponja, mas no fim ele fica redondo. Então eles decidem sair pela cidade para assustar as pessoas. E até que eles chegam na fenda do biquíni e decidem entrar pelo teto para poder assustar o pessoal que tá lá dentro. E o Bob Esponja decide descer por uma corda pra ficar assustando o pessoal, enquanto o Patrick fala em um megafone e ele finge que é o holandês voador, mas depois dá tudo errado e ele cai no meio de todo mundo e todo mundo ri dele. Porém, depois de tantas risadas, o holandês voador verdadeiro aparece no Siri Cascudo e começa a assustar todo mundo. E ele diz que não gosta que fiquem se fantasiando dele, ele não acha isso engraçado ou legal. Porém, ele fala que o motivo dele estar ali é que a fantasia do Bob Esponja foi tão ridícula que o deixou extremamente ofendido e ele teve que aparecer ali pessoalmente. E ele começa a falar que o Bob Esponja não é assustador e nem nada, e decide tirar a fantasia do Bob Esponja, e é aí que ele se assusta, o que é surpreendente. Ele sai voando dali muito rápido e gritando, e vemos o porquê disso. É porque o Bob Esponja tá desse jeito aí. Que bizarro! Imagina que sinistro ver uma coisa dessa na sua frente, que bizarro. Enfim, todo mundo do Siri Cascudo se assusta e sai correndo dali de dentro, e o Bob Esponja parece bem feliz com isso. Deu certo, Patrick. Eu assustei todo mundo. Eu acho que foi o seu chapéu rosa. Chapéu rosa? Não é um chapéu, é o meu cérebro. Não se preocupe, vai crescer de novo. A Casa da Árvore dos Horrores são os episódios de Halloween dos Simpsons e são muitos episódios. O primeiro episódio são eles contando histórias de terror na Casa da Árvore, é daí que vem o nome, entendeu? Por isso. Mas como tem muitos episódios dos Simpsons, eu tive que escolher só um e então eu pesquisei no IMDb qual tinha a nota mais alta. E o episódio de Halloween com a nota mais alta é o Casa na Árvore dos Horrores 6, com 9,2 pontos. E assim como em outros episódios, esse episódio começa com a Marge falando que o episódio é violento e para tirarem as crianças da sala. Quem tiver filhos pequenos, é melhor mandá-los para a cama. Puxa, parece que o programa ficou tão assustador que o Congresso nem nos deixou mostrá-lo. Para substituí-lo, recomendaram o clássico de 1947 com Glenn Ford, A Caminho do Oregon.
Não há nada errado com seu aparelho de TV. Não tente ajustar a imagem. Olha só, vamos ver a minha voz. E a primeira história de terror desse episódio é uma paródia do Iluminado, em que a família Simpson vai ficar em um hotel e o Homer começa a enlouquecer porque a TV para de funcionar, então ele não pode mais assistir televisão. A antena quebrou. Você está aceitando tudo? Eu mato vocês, eu mato vocês! Homer! Desculpe. E a família começa a ficar preocupada que o Homer vai matar eles. E nesse episódio tem várias cenas parodiando o filme, já que é uma paródia direta do filme. Então eles fazem paródia de várias cenas, assim como aquela cena clássica lá do Machado, que o cara começa a quebrar a porta. E nessa história aí, o Bart chama o zelador pra ajudar ele pela mente, pelo poder da mente, é um X-Men mesmo. E o zelador escuta o Bart pela mente, joga essa televisãozinha aí na neve, corre até o hotel e pra ajudar eles, mas não ajuda muito não, hein? Então a família Simpson corre pela neve para poder salvar a vida deles, até que a Lisa cai e acha a televisão que o zelador estava assistindo e dá para o Homer se acalmar. E o Homer realmente se acalma. Desejo de matar sumindo, 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 aumentando, sumindo. Foi embora. Vem aqui, pessoal. Sentem-se na neve com o papai. Nossa, mas que ideia idiota, hein? As próximas duas histórias de terror, não sei direito qual filme estão parodiando, então se vocês puderem comentar aí, é bom que dá engajamento. Eu não vou colocar no vídeo quais são os filmes, a não ser que vocês queiram que eu comente aí, então eu comento, sei lá. Mas enfim, eu acho que eles estão parodiando algum filme sobre viagem no tempo, porque nessa história o Homer viaja para o passado e começa a alterar o futuro, e é o tempo todo assim, ele vai pro passado para tentar ajeitar e altera o futuro. As alterações são sempre muito grandes. Como você pode ver, eles estão gigantes, entendeu a piada aí grande. Até que em um momento ele acha que alterou pra um futuro bom, mas a família dele tá comendo que nem sapo. Mas ele só aceita isso, ele não acha tão ruim assim. E o episódio acaba. Não é o episódio, a história acaba. E a outra história também, eu não sei se tá parodiando algum filme, mas é uma história sobre os professores querendo transformar os alunos em hambúrgueres para eles poderem comer. Sim. E lá pro final eles tentam fazer o mesmo com Bart e Lisa, mas quando eles caem, o Bart acorda e era tudo somente um pesadelo. Você estava tendo um pesadelo horrível. Agora está de volta à sua família e não precisa ter medo de mais nada. Exceto desse nevoeiro que vira as pessoas pelo avesso. Hein? Está penetrando aqui. Maldita previsão do tempo. Apenas um show. Para quem já assistiu Apenas um Show, provavelmente já viu os episódios de Halloween chamados Contos de Terror no Parque. Eu também tive que pesquisar qual tinha a nota mais alta no IMDb. E o primeiro Conto de Terror no Parque tem a nota de 9,1. E os episódios também são 3 histórias, igual nos Simpsons. É a galera do parque contando histórias de terror um para os outros. E a primeira história é que o Rigby encontra um boneco que o pai Lito tinha na infância. E o boneco é todo psicótico e realmente se mexe, e é todo louco. E fica querendo por algum motivo riscar a cara da pessoa com uma caneta. Tira esse maluco de cima de mim! Lapada seca. Depois disso aí o boneco foge e eles vão caçar o boneco no porão. Soltam, quer dizer, confundir. E a miséria desse boneco começa a atacar o Mordecai e o Rigby com a pá, o que faz eles desmaiarem. Daí o Pirulito se irrita e dá uma bicuda na cara do boneco. Lapada seca. Aí o boneco cai dentro da fornalha, mas não desiste, sai pegando fogo, mas depois ele se cansa e desmaia, eu acho. Então ele morre, eu sei lá. E essa daí foi a história do Pirulito. E depois falam que não é tão assustador, então o Musculoso conta uma história sobre um poço que o pessoal gostava de jogar carro, até que um dia ele encontra um carro no meio do nada e decide jogar esse carro dentro do poço também, mas depois aparecem os fantasmas que eram donos daquele carro que se irritam com o Musculoso e o Fantasmão. E você é o cara marombeiro que tá tentando roubar o nosso trailer, né? Não, não estamos roubando, a gente só ia jogar ele bem no poço. Depois disso, os fantasmas aceleram o carro e não jogam dentro do poço, eles param e começam a fazer um show porque eles são uma banda. Tudo isso enquanto o Musculoso tá preso dentro do carro, daí ele vai e pega um bloco e joga no acelerador pra poder o carro acelerar e cair dentro do poço, o que realmente acontece, o carro cai dentro do poço e sai capotando e depois cai em cima dos fantasmas. Porque é apenas um show e as coisas explodem de repente, igual no Bob Esponja. É tudo bastante exagerado, né? Porque é apenas um show. E daí o Musculoso vira um fantasma e o Fantasmão não, porque ele já era um fantasma. Depois que a história acaba, o Rigby diz que a história não é tão legal. A sua história não foi melhor do que a do boneco. Você acha que poderia fazer melhor? Acha que supera a minha? É isso? É isso? É o que você acha? Cara, sai pra lá! Então o Rigby decide contar a história de Halloween dele, que começa com ele e o Mordecai pedindo doces no Halloween. Pronto, aqui está, crianças. Feliz Dia das Bruxas.
Como é que se diz? Doces ou travessuras, doces ou travessuras, doces ou travessuras. Ei, espera aí. Não são crianças de verdade fantasiadas? E em determinado momento o Rigby vai pedir doce em uma casa, mas apagam a luz e ele fica irritado e decide jogar ovos na casa e começa a jogar. Tudo isso porque a pessoa apagou a luz, mas enquanto ele joga, de repente sai um mago de lá de dentro e vai pra cima dele irritado e arranca um pedaço do pelo dele. E o Rigby fica assustado com tudo isso. E no dia seguinte o Rigby começa a se transformar em algo, ele começa a se transformar em um irmão metralha. Não, eu tô só zoando. Ele começa a se transformar em uma casa. Sim, bastante aleatório. Ele se transforma em uma casa. Daí o pessoal do parque fica assustado com esse mago muito maluco aí e decide tentar pegar ele, mas dá errado e eles começam a desaparecer um por um até somente ficar o Rigby no final. De forma dramática, um por um vai sumindo. E daí no final vemos esse bruxo aparecer para poder se vingar do Rigby. O Rigby fica assustado, mas no final ele só queria jogar ovos no Rigby e fazer o Rigby se sentir como a casa dele se sentiu. O que é bastante ridículo. E esse é o final da história do Rigby. E o Musculoso julga a história e diz que é ruim. E daí tem uma reviravolta porque o Rigby não era o Rigby, e sim o bruxo contando a história. Sim. O especial mais famoso de Dia das Bruxas de Gumball, eu acho que é aquele das festas dos fantasmas, em que Gumball e Darwin vão para uma festa com a Carrie, mas eles não conseguem ver nada na festa porque eles não são fantasmas. Então ela dá uma poção para eles tomarem, e quando eles tomam essa poção, eles conseguem ver os fantasmas que estão dentro da casa. Mas ao decorrer do episódio, eles começam a tomar muito a poção, o que faz eles virarem fantasmas. E a Carrie avisa para eles que eles precisam voltar por corpo deles antes da meia-noite. E a Anaís vê essa coisa sinistra aí e decide tomar a poção também. Não sei porquê, que ideia é essa, é burrice. Daí no final do episódio eles vão atrás do corpo deles e se jogam nesse buraco aí para poder tentar entrar no corpo. E tem uma cena dramática, como se eles não fossem voltar e não tivessem conseguido, mas eles voltam. E no fim vemos a mãe deles chegarem para reclamar com eles e daí vemos que eles trocaram de corpo. O que tá acontecendo, agente? Mãe, não surta. Carrie, pode colocar a gente de volta no corpo certo, não é, Carrie? Então vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? E o episódio acaba aí. Gravity Falls tem um episódio de Halloween chamado Summerween, porque é um episódio que é um Halloween, porém no verão. E eu acho engraçado que por ser verão eles usam melancias ao invés de abóboras de Halloween. E nesse episódio vemos que o Dipper não quer perder doces fantasiados com a Mabel e ele quer ir para uma festa de adolescentes, porque ele quer ser descolado. Então ele finge estar doente para a Mabel, mas ela não quer saber disso e chama ele para ir mesmo assim. Até que alguém bate na porta para pedir doces e o Dipper fica irritado e bate a porta na cara dele. E depois a pessoa bate de novo e o Dipper abre a porta e bate na cara dele de novo. E era um monstro e ele fica bastante irritado com isso. E ele fala para as crianças arranjarem 500 doces para eles antes que todas as lanternas estejam apagadas ou ele vai devorar as crianças. Então daí eles não perdem tempo e vão logo pedir doces, porém o que dificulta é que Dipper não está usando fantasia e as pessoas não gostam muito disso e dão pouco doces para eles, por causa do Dipper. E esse monstro sinistro aparece e fica dizendo que eles têm pouco tempo e eles decidem se apressar, então o Dipper se fantasia e as pessoas ao verem o Dipper e a Mabel com fantasias combinando gostam disso e dão doces para eles, bastante doces. E eles pegam muito doces ao ponto de encher um carrinho de mão. 34, 35, 36. Eu não sou esse. Mas vai ficando mais tarde e as pessoas vão apagando as lanternas, o que vai dificultando mais pra eles. Porém eles pegam 499 doces e só falta um. Enquanto eles vão pedir, o Dipper fica cuidando do carrinho, mas ele vê os adolescentes chegando e joga o carrinho do barranco e a fantasia também, porque ele quer ser descolado para os adolescentes. Mas daí a Mabel vê ele falando sobre a festa e se irrita com ele, mas ele fala que tá tudo bem, que os doces estão bem ali no arbusto, mas não, caiu em um barranco. E quase todas as melancias de lanterna apagam, exceto por uma, que é daquele velho maluco da cidade. Boa noite! O que tá acontecendo? Por favor, não apague essa vela! O quê? Por favor, não apague essa vela! Eu sou o velho McCracket! Peraí! Essa foi por pouco. Mas que burrice, hein, velho?
como eles mesmo apagaram a última lanterna que tinha, o monstro chega e começa a perseguir eles, porque o tempo deles esgotou e eles não pegaram doce suficiente a tempo. Mas daí o SUS chega e atropela o monstro, e eles correm rápido pra se esconder em uma loja, enquanto o monstro fica tentando achar eles, e o SUS é burro, ele clica em um brinquedo, chamando a atenção do monstro, que depois engole o SUS, e as crianças começam a atacar o monstro, e percebe que ele é feito de doces baratos que ninguém gosta de comer. Exceto o SUS, porque o SUS gosta, e o monstro fica feliz que alguém gosta de doces baratos. E esse daí é o episódio. Sim, acabou. O último episódio dessa lista é o episódio de DuckTales, chamado de Travessuras, ou Travessuras, em que as crianças se fantasiam para pedir doces, o Guinho se fantasia de Robopato, a Patrícia se fantasia de Balor, o Rei Demono do Olho Maligno, o Zezinho se fantasia de um pirata de férias e o Luizinho se fantasia de Huguinho. Sim, ele se fantasia do irmão dele, o que faz sentido já que eles são trigêmeos, né? E a abertura do episódio é temática de Halloween, o que eu acho bem legal, eu gosto quando as séries fazem isso. Igual com aberturas de Natal. Enfim, nesse episódio, o tio Patinhas não abre a mansão para as crianças pedirem doces. Ao invés disso, ele fecha a mansão e ele mesmo vai pedir doce. E vemos que o Guinho já fez um mapa fazendo um plano onde eles vão pedir doces toda aquela noite. E o Luizinho tem outros planos. A gente pode ir a um lugar e pegar todos os doces que a gente quiser. A gente vai numa loja de doces? Não, já é de noite. As lojas estão fechadas. A gente vai roubar uma loja de doces! Ah, não! E eles vão pedir doces em uma casa assombrada, porque tem uma lenda dizendo que tem vários doces lá. E enquanto isso, vemos o Donald e Dumbella vindo visitar o Capitão Boing, e vemos que o Capitão Boing tá todo paranoico e fantasiado parecendo o Jason. E o Capitão Boing não sabe que as fantasias de Halloween só são fantasias, ele acha que são monstros de verdade querendo pegar ele, e ele diz que a culpa disso tudo é dele. E enquanto isso, vemos as crianças entrando na casa mal assombrada e vemos que é meio sinistro por lá. E tem essa cena aí que eu acho que é uma referência a Poltergeist, eu acho. E as crianças acham que é o Zezinho na frente da TV, porém não era ele. Zezinho? O que tá fazendo? Nada. O que foi? O que estão fazendo? Na verdade, só era um boneco sinistro com o rosto do Zezinho, e também tinha outros das outras crianças, e eles saem correndo dali e aparecem vários monstros que começam a ir atrás deles dentro da casa. E obviamente eles começam a tentar fugir dali de dentro, e enquanto isso vemos o Capitão Boing contando a história dele para o Donald e Dumbella, e eu não sei como ele tacou fogo em um quadriciclo. Eu falei errado, é triciclo. Sendo sincero, eu chamo isso aí de Velotró. Mas enfim, vemos o Capitão Boing entrando nessa casa aí, a casa Razel, que é a mesma casa que as crianças entraram, e lá ele acha um pergaminho e decide ler. E ao ler em voz alta, ele acha que conjurou vários fantasmas e monstros para a cidade, e ele fica achando que é culpa dele. Então, assustado, ele sai correndo dali, e eu não sei como ele tacou fogo em um arbusto. Mas enfim, é por isso que ele acha que tudo isso é culpa dele. E depois vemos o tio Patinhas aparecendo lá para pedir doces, e eles brigam porque o Capitão Boing acha que ele é um monstro, e depois o tio Patinhas cata o doce do chão, e o Capitão Boing prende ele dentro de um saco. Não só prende, né? Eu acho que ele espanca ele dentro de um saco. E o Donald e Dumbella percebem que ele está saindo do controle e está endoidando, correndo atrás de todo mundo da cidade, e decidem correr atrás dele para tentar parar. E o tio Patinhas consegue sair dentro do saco e começa a catar os doces. E vemos que as crianças ainda estão no fundo da casa, tentando escapar de lá, e o Luizinho fica irritado porque ele quer muitos doces, mas o Guinho para ele e diz que não tem motivo para tentar pegar o doce porque tem outras casas, e eles começam a discutir, e o Luizinho fala que vai colocar a casa na lista, mas depois ele vê que a casa mal assombrada já estava na lista. Porém, enquanto isso, sai uma mulher do poço e monstros pegam eles, e eles dizem que não tem doces, então os monstros param, e nós vemos que os monstros na verdade são monstros disfarçados de monstros. Sim, é meio confuso, mas daí vemos que os monstros só estavam fantasiados de monstros da atualidade para poder assustar as crianças atuais, porque as crianças não têm medo mais dos monstros antigos. Então, vocês são ladrões de doces? Ei, eu não posso sair de dia, não é como se tivesse uma loja de doce 24 horas. Era disso que eu tava falando! E o Guinho fica meio triste por não ter perdido doces, porém o Luizinho chega lá e conforta ele, e depois os monstros ficam irritados e vão pra cima das crianças, porém o Capitão Boing chega pra salvar eles, porque ele acha que os monstros são reais. E dessa vez realmente são. Mas depois ele tropeça e cai dentro do poço, os monstros ficam confusos, e depois o Capitão Boing sai do poço pelo chão e corre pra cima dos monstros de novo. É plot twist atrás de plot twist. E é muito engraçado ver os monstros assustados correndo. Essa cena é uma referência ao Iluminado, eu acho. E o Capitão Boing é bem insistente, ele continua indo atrás dos monstros. Depois o tio Patinhas aparece na casa e tem outra referência ao Iluminado, aquela cena da porta.
E enquanto o Capitão Boing está correndo atrás dos monstros, vemos que o Tio Patinhas deixa cair um doce e o Capitão Boing acha que é aquele pergaminho que ele leu e decide ler de novo e vemos que na verdade era só ingredientes. O texto sagrado. Glutamato monossódico, sucralose, polisorbato, azul 52, frutose, xarope de milho, sabor artificial! Depois de toda essa confusão aí, os monstros dão risadas, então eles acharam legal tudo isso, todo esse susto. E no final o Tio Patinhas decide abrir a mansão e várias pessoas vão lá pegar doces. E o Capitão Boing começa a entender o Halloween, o Tio Patinhas libera a mansão pro pessoal entrar e pegar doces também. E o Zezinho finalmente tem sua sonhada loja de doces noturna. Eu adoro o Dia das Frutas! Quase isso, cara. Quase isso. E o episódio acaba com a foto deles pendurada junto com os monstros e é uma referência ao Iluminado também. E é fofinho ver eles se divertindo e felizes no Halloween. E daí o episódio acaba. E o vídeo também. Dá like! É sério, dá like, por favor.